Salve, empreendedor, dono de negócio. Eu me chamo de Irlan Castro, sou um dos diretores aqui da Ecosys, né? Fazemos parte da rede Ecosys de marketing digital. E hoje a gente está aqui começando o nosso Papo de Dono, nosso quadro de podcast, onde a gente vai conversar com nossos clientes, empreendedores, para a gente conhecer um pouco da história deles, né, do que eles passam no dia a dia dos seus negócios. E para me ajudar nessa conversa, meu amigo Jonas Menezes, a Vox aí me dá esse apoio para a gente conduzir isso aqui. Te apresentei, Jonas. Que bacana, cara. Para mim é uma satisfação poder participar aí do Papo de Dono, né? Primeiro episódio aí da série, eu tô muito feliz por Já isso. para a história esse aqui. Valeu, meu amigo. Pô, você não sabe como meu coração tá aqui de felicidade. Muito legal. E comemorando esses 6 anos de Ecosys em Santarém, né, nada mais justo do que a gente celebrar com o nosso primeiro cliente, né? Eu me orgulho de dizer que é o nosso contrato 001 e trazer aqui a TSA com o nosso amigo Bruno Monteiro. Bruno, é um prazer te receber aqui, cara. Vamos bater um papo aí, como a gente sempre bate lá na mesa da TSA, conversar aí pra gente passar nossas experiências, a tua experiência também com o marketing, com o negócio, com a TSA. Te apresentei pra galera. Bom, primeiramente é um prazer, né, estar dividindo esse espaço com vocês dois aqui, duas feras aí do lado empreendedor, né? Me chamo Bruno Monteiro, né? Estou à frente da TSA já faz 7, 8 anos, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, da Ecosys, né? Ser o 001. Cara, isso é fantástico, né? E ver, acima de tudo, o que a gente veio construindo junto, né? Isso que é o bacana, né? Que a gente, essa caminhada, o segmento que cada um veio construindo e fortificando e no crescimento. Então, tenho certeza que a gente vai ter boas conversas aqui, né? Boa. Hein, Bruno? E já para começar com o nosso papo, para a galera que não conhece a gente, até pro Jonas que está aqui com a gente também, queria que tu contasse um pouco a tua história, meu amigo. De onde tu veio, como começou aí tua trajetória empreendedora, onde foi que tu ganhou teu primeiro real aí trabalhando, empreendendo. Começa do início aí. Eu venho de família pobre, uma família humilde do interior, né? Sou filho de pescador e neto de agricultor, então desde cedo a gente aprende a se virar na vida, né? Eu já fui criado na cidade, né? Mas os meus pais são do interior mesmo, né? Então, de lá pra cá eu sempre fui inquieto, sempre estava inventando alguma coisa, querendo saber como é que funcionava, não podia ver um rádio velho, queria saber como era que funcionava dentro, então sempre fui muito inquieto nisso, era o né? Cuíra, né? Justamente, né? Cheguei até a apanhar por isso, pra você ter uma ideia. Outras histórias aí. Desmontou lá que não era para desmontar, de certeza. Mas enfim, com 17 anos eu vim para Santarém, né? Tive a oportunidade de vir para cá com meus tios, né? Na época vim me alistar, né? Que tinha que vir se alistar. Mas tu vieste de qual interior, Bruno? Em Alenquer. Acabei não falando, né? Cidade de Chimanga. Então, acabei vindo para cá com 17 anos, né? Finalizei meu ensino médio, né? E vim para cá me alistar. E aqui acabei ficando com meu tio. Trabalhava numa padaria, o outro era policial. E ele, não, fica por aqui, é melhor que tu tá lá. Alenquer é uma cidade pequena, então não tem muito meio de crescimento, né? E aí eu vi naquilo ali uma oportunidade. Cara, isso aqui pode ser muito interessante, né? Pro meu crescimento pessoal, profissional, claro. E aí eu acabei agarrando. O que vinha na minha frente eu agarrava. Legal, né? Aí o meu tio viu esse meu lado de querer ser e querer ter e me ensinou. Ou seja, em um mês ele me tornou um padeiro. Já dava conta lá da padaria. Não no total, mas assim, o que tinha que fazer eu já consegui decorar uma facilidade muito, muito grande. Porque quando a gente tem a necessidade, as coisas acontecem mais rápido, né? A gente tem aquela gana de querer saber, de querer fazer, de querer assumir, né, uma responsabilidade. Isso eu tive desde cedo com meu pai, né? Sempre ajudei muito, muito meu pai. Meu pai trabalhava com pesca, embarcação, frete, essas coisas. E desde cedo eu aprendi a ter essa responsabilidade com ele. Então, para mim, isso foi muito fácil, né? Pegar aquilo para ti e fazer com o teor de fazer bem feito, né? E com isso eu vim, né? Trabalhei com meu tio um tempo na padaria, depois fui empregado pelo um supermercado. E aí, quando eu estava nesse supermercado, eu recebi a proposta para vir para o grupo que hoje eu estou, né? E no supermercado tu fazia o que lá? Cara, eu comecei passando pano à noite, fazendo limpeza. E aí foi crescendo com 7 anos. Com 7 anos de empresa, eu já tinha chegado onde tinha que chegar. Na parte Tem um limite na parte da padaria, Bruno, tu ficava no administrativo ou tinha a mão na massa mesmo? Não, era a mão na massa. Fazia parte do processo produtivo lá.
fazer pizza, pão, doce, salgado, tudo. Ficou algum aprendizado desse tempo? Ah, cara, Você eu acho aguenta que fazer um pãozinho? uma pizza, um Uma pãozinho pizza. ainda? o primeiro bolo que eu fiz, ficou bom, mas ficou sem manteiga. Esqueci da manteiga, ó. Mas ficou bom. Mas ficou bom, entendeu? Então são lembranças, né, cara? Não sobrou, né? Não sobrou. Então, eu muito agradecido ao meu tio pela primeira oportunidade de emprego, assim, fora da minha área familiar, vamos dizer assim, né? Porque dentro da área familiar, você tem que fazer porque tem que fazer mesmo, é necessidade, né? Aí, fora disso, já foi nesse âmbito, né? Impulsionado pela família, claro, sempre, né? Sempre sendo como é que se Estimulado. diz? Estimulado pela família, pelos meus pais, né? E a gente vem nesse processo produtivo, né? Aí passei esse tempo no supermercado, onde eu aprendi demais. Cara, sou muito grato. Pode falar o nome? Pode, fica à vontade aí. O Aquino, né? Não sei se muita gente conhece, que é o supermercado Já. Beira-Rio. Já. Com ele eu tive a oportunidade de aprender, né? Aprender a ser empreendedor, o cara que negocia, tem um olhar Um dos aguçado empresários para mais querer... clássicos de Santarém, assim, né? De sucesso. Isso. Justamente. Então, assim, hoje eu enxergo ele como uma pessoa que somou muito no meu hoje, né? No meu processo empreendedor, né? E hoje eu tô com outro craque também de empreendedorismo, que é o Wilson, né? Da Coman. É um cara que cresceu muito na região. Aí tu tava lá no supermercado, e do supermercado tu foi pra onde? Do supermercado eu fui receber a proposta para ajudar numa locadora de equipamentos que já era do grupo Coman, e estava no processo de crescimento, né? Era pra fazer outra coisa, não era a mesma coisa que tu fazia lá, não. Já era um desafio novo, no caso. Já era um desafio novo, porque no supermercado eu já tinha passado por tudo quanto era lugar, né? E eu já estava mais no lado administrativo, com aqui no mesmo, que é tomando conta das coisas, fazendo frente, abrindo novos mercados para Trombetas na época, Obra. Então tudo isso eu já começava a movimentar com E ele. tu já viajava também? Tu ias? Já, eu ia pra feira com ele, às vezes eu ia sozinho pra feira de São Então, Paulo. o supermercado começou lá limpando o chão, mas é lá dentro tu conseguiu progredir. Progredi. Qual foi o ápice que tu gerenciava? Que tu chegou a gerenciar a equipe, trabalhar com venda, logística? Qual era Não, o teu... eu trabalhei com todas as partes. O supermercado tem que aprender a fazer tudo, né? Pesar, avaliar, saber fazer cálculo. Eu finalizei na parte de compras, né? Ajudava ele nos supermercados. Na época a gente tinha 3 supermercados, principalmente na parte de manutenção, né? E a parte de criação, melhoria dentro do supermercado, né? E Diz que no ramo de supermercado a grande graça tá na compra, né? Saber comprar, não ter desperdício não ali ter desperdício, no justamente. estoque, na logística. Cuidar das pessoas, principalmente. Cuidava muito da manutenção, né? O pessoal que falava que como é que eu aguentava tudo aquilo, né? Porque a gente tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. A parte de manutenção não para, é 24 horas. E o supermercado, ele é uma área que ele não tem uma margem grande, né? A margem de lucro do supermercado, Não é lá essas coisas. é grande como as pessoas... não chega a ser 40%, né? É muito pequena a margem. Não, eu acho que não. Não chega a isso, não. De supermercado. Já teve mini box pequeno. Depois disso, né? A gente teve um mini box de bairro. E eu fui na ponta ver o que era, né? O lucro de tudo aquilo que tu faz. Aí eu vi que é um negócio muito apertado. E eu acabei admirando mais ainda por isso, né? Porque se você não sabe trabalhar com aquele pouco que você recebe, aquilo ali vira vento, né? Então, em pouco tempo, e ele, assim, pela vida dele, pela trajetória, eu sou muito grato pelo que ele conseguiu me ensinar e eu consegui aprender. Eu acho que o cara que passa para o supermercado pela uma gerência, principalmente administrativa, ele traz um aprendizado muito grande, cara, porque em razão disso, principalmente, né, do lucro ser pequeno. Então, se o cara consegue se dar bem nessa área, se ele pega uma outra, a tendência é que ele seja melhor ainda. Que ele seja melhor ainda, é verdade. Eu conversei uma vez já com um setor de compra do supermercado que me disse que o lucro era tipo de 2 centavos no quilo do açúcar, por exemplo. Eu até cheguei a falar assim, então se furar um pacote de açúcar já era o lucro do fardo todinho, né? Essa situação. Aí muito essa graça, né? De estar de você reduzir o desperdício nesse... Porque se o teu negócio tem uma margem pequena, aí que tu tem que conseguir trabalhar bem a tua logística, a tua compra, porque lá na ponta é muito parecido. O açúcar do supermercado é igual ao açúcar do outro, né? Então o preço vai ser... Não é pelo preço, né? O preço tá bem parecido ali. Então
Ou você consegue uma logística bem mais eficiente, o controle de estoque para evitar desperdício, ou fica complicado, né? Com certeza, com certeza. E Bruno, e aí do supermercado tu foi convidado a um outro desafio. A um outro desafio, né? Que foi trabalhar com máquinas. Não era muito, assim, muito diferente do que eu fazia, porque já na minha última estadia dentro do mercado nos últimos anos, porque eu trabalhava com a parte de manutenção, né? É um negócio muito complicado, trabalhar com manutenção de máquinas e equipamentos, né? Que máquinas e equipamentos, assim, era o teu dia a dia lá? De tudo. Eletromecânica, mecânica, refrigeração. Consertando mesmo balança e tal, né? Tudo. Tudo que fosse O maquinário. caixa deu problema, eu tinha que ir lá e resolver. Dá teus pulos, o famoso te vira. A máquina de serra lá do açougue dava problema, eu tinha que arranjar solução. Ou eu conseguia ajeitar lá mesmo, com alguma adaptação, ou eu tinha que levar para alguém que resolvesse. Mas eu tinha que resolver o negócio, entendeu? Isso aqui deve ter desenvolvido um senso de resolver o problema rapidamente grande, assim, na tua formação, né? Sim, nesse momento eu aprendi que o nosso principal negócio é resolver problemas, né? Porque assim, eu me sentia bem e as pessoas se sentiam gratas por aquilo, entendeu? Uhum. Então era muito gratificante eu ver no final do dia eu estar entregando aquela máquina que ajudaria a pessoa a resolver tal coisa. Imagine só uma empacotadora, o cara tem que amarrar de uma por uma, que é saquinho de farinha, né? E aí, porra, parada, seladora, e o cara conseguia fazer 20 sacos de 20 quilos no dia e sem a seladora e conseguia fazer 5. Olha o processo produtivo dele. Aí tudo isso me perturbava, né? Aí muita gente, cara, tu não pode ficar todo esse tempo dentro da empresa. Cara, não é pelo tempo da empresa, é pelo meu comprometimento de fazer as coisas acontecerem, né? O meu papel dentro da empresa é isso, é diminuir essa perca, que é uma coisa que na ponta é muito importante dentro do mercado. Então, com isso, eu me sentia satisfeito, muito satisfeito, de sair no final do dia, 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, até virava às vezes à noite, entendeu? Mas ver que aquilo que eu estava fazendo fez com que outras pessoas conseguissem trabalhar de uma maneira melhor, né, vamos dizer assim. Nesse período, você sentia que você entregava mais do que recebia? Sim, com certeza. Até porque, quando não acontecia isso, eu não me sentia bem. Minha vida toda foi desse jeito, né? De tentar me doar o máximo possível, né? Então, eu acho que uma das coisas que o ser humano tem como meta, como se colocar para ter um resultado, você só consegue obter aquilo no momento que você se entrega para fazer, de corpo e alma. Senão, as coisas não acontecem. Pode até acontecer, mas um negócio custa mais, é mais doloroso, né? E quando a pessoa se entrega, não, aquilo acontece com uma facilidade incrível, dentro do tempo dela, né? Às vezes aquilo se torna, para uma outra pessoa, em visão de uma outra pessoa, se torna incômodo às vezes, né? Como muita gente chegava a me falar. Mas para mim não, para mim era de boa, era tranquilo, não era problema. Isso é legal, uma coisa que eu acho legal no empreendedorismo, é essa entrega, né? O cara entregar sempre a mais do que ele está recebendo. Quem trabalha mais, eu aprendi uma coisa que a pessoa pode não receber naquele momento, mas ela vai receber lá na frente, quando ela monta a empresa dela, quando ela monta o negócio dela. Aqueles momentos, aquela hora, aquelas 10 horas que ele trabalhava mais todos os dias ou toda semana, aquilo foi a mais aprendizado que vai fazer a diferença no negócio dele. Isso é verdade. E eu já vi muito... Sempre que eu converso com um empreendedor, dificilmente ele é um cara que entregava somente aquilo que ele era pago para fazer, né? Geralmente o empreendedor, e não um empreendedor só, vamos pegar aqui aquele cara que tem uma empresa, né, que tem um CNPJ, mas sim um empreendedor que tem aquilo como um comportamento, que o empreendedorismo nada mais é do que isso, né? Um comportamento de alguém que é incomodado e ele é muito focado em resolver problema, né? Não importa que problema que é. Como você falou agora há pouco, você se sentia muito grato, né, e muito feliz por conseguir ajudar as pessoas a resolver o problema dela, né? E o empreendedor é muito isso. E percebe, lá tu já era um funcionário, né? Tu acredita que peso esse teu perfil de ser esse cara inquieto, esse cara que buscava ali resolver o problema, né? Porque, você começou dizendo, né, que tu começou lá bem de baixo, e tu foi subindo até gerir a parte de manutenção, viajar, implantar em outros lugares. Esse teu perfil de resolver problema, o que tu acha que isso aí te credenciou para novos desafios? Com certeza, não tem dúvida, né?
É como eu falei, eu acabei tendo a oportunidade de errar com a coisa dos outros. Eu sempre falo assim, cara, com a Aquino eu tive a oportunidade de aprender e errar nas coisas dele, né? E ter um professor do lado para puxar a orelha e dizer, olha, não é desse jeito, tem que ser feito dessa forma para poder ter esse resultado. Então, eu sou muito grato, né, pelo tempo, pela passagem que eu tive com ele, né? Aí eu vejo muito por esse lado, né? Eu sempre coloco para as pessoas que trabalham comigo hoje, né, que toda situação tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom. Sempre, sempre vai ter. Vai de você querer maximizar o lado bom e minimizar o lado ruim, né? Então, é muito por esse lado. Eu maximizei muito a questão do aprendizado quando eu estava com ele. Muito mesmo, muito mesmo. As conversas, as atitudes, o modo de negociação, né? O modo de conversa. Então, assim, foi um aprendizado muito grande mesmo. Acho que parece que é algo, quando a gente conversa com o empreendedor, assim, parece que a gente se enxerga, né? Em várias situações. Por exemplo, tu fala uma coisa que é muito parecida com o que eu converso há muito tempo com quem trabalha comigo, né? Com estagiário, com funcionário, que é exatamente essa questão de como a gente enxerga os problemas, né? Eu aprendi em um curso que existem dois tipos de pessoas, né? Pessoas com locus interno e pessoas com locus externo. E as pessoas com locus externo, geralmente o problema é do mundo. O problema é do governo, o problema é da chuva, o problema é do concorrente, o problema é do funcionário, o problema é sempre eu externalizo isso de uma maneira que eu terceirizo aquela culpa, aquela responsabilidade. E já tem pessoas que têm um locus interno. E geralmente esses caras são empreendedores que conseguem performar bem, né? Porque eles conseguem, tá, beleza, eu já entendi a situação, eu não consigo revertê-la, eu não posso ir contra, por exemplo, tributos, eu não posso ir contra o buraco na chuva, isso não está sobre minha responsabilidade. Mas de que maneira eu posso lidar com isso? Né? No final das contas, acaba sendo bem parecido com o que tu fala com outras palavras, né? Não importa de como o que o problema aconteceu, é como você lidar com aquilo, né? Então, acho que é algo que é meio inerente, né? De cada empreendedor. Tu deve ter casos assim, hein, Jonas? Com certeza. Tu deve ter alguma fala tua aí que tu fala no teu dia a dia também. Sempre tem, né? Essa questão que ele falou também de aprender, isso aí é super importante, o cara aprender. Mas o que eu acho, assim, uma coisa super importante dentro desse contexto é tomar decisões. Algumas pessoas levam muito tempo para tomar decisão. Sim, e isso pode trazer um dano sério, né, para o negócio dela. E eu acho assim, a gente não deve levar muito tempo para tomar uma decisão e também assim, a gente deve perder do 100% do nosso tempo, a gente leva 0,5% pensando no problema. E 99,99% a gente vai pensar na solução. O problema aí não vai deixar de existir. Então, às vezes os fatos são pequenos dentro das empresas. Se faz uma reunião para se procurar um culpado, por que aquilo aconteceu, e eu acho que a via mais correta, né, a linha mais correta é o cara partir mesmo para a decisão, né, o que tem que ser feito naquela hora e seguir em frente. Quem caminha passa os lacos, né, vai chegar mais longe, né? É verdade. O time que você toma a decisão, né? Importante. Hein, Bruno? E só toma a decisão acertada quem aprende, cara. É verdade. E outra Lógico coisa, que a gente vai errar, mas aí também o erro faz parte, né, da história. Eu acho que o errar, ele faz parte do acertar. É o que deixa a gente maduro, cara. O que faz a gente crescer, o que faz a gente desenvolver são os nossos erros. São os erros, justamente. Acho que o empreendedor é isso, né? É tomar risco todo dia. E ele apanha, e ele levanta e ele vai atrás. Eu digo que o empreendedor é o cara mais maluco, mais doido que tem na face da terra. Porque, Bruno, sei lá, o cara coloca 100 mil reais no negócio. Ele monta, contrata um monte de gente, aluga a sala, compra TV, monta a mesa de reunião, compra cadeira e tal, e monta o negócio. Depois de 2 anos, ele tem que fechar, aquilo deu errado. Ele vai cobrar de quem? O prejuízo é dele. E ainda tem que indenizar as outras pessoas, Tem que indenizar, entendeu? É um negócio louco, né? O empreendedor, mas aí tá na veia, o cara que tem isso no sangue, ele vai fazer sempre. Ele monta o é negócio, dá errado, ele vai montar outro, e uma hora ele vai acertar. O importante é não desistir. Não desistir, justamente. E esse lado do sentimento, ele é muito forte no lado empreendedor. Eu consigo identificar as pessoas que têm esse mesmo sentimento de buscar a solução, né? Acho que o grande diferencial de todo o negócio é esse, de ter o mesmo sentimento que as pessoas têm. E a gente vem nesse processo de aprendizado, né? Cada vez mais a gente vem observando
e entendendo que o nosso negócio hoje são pessoas, né? A gente discute muito isso com o Dilan nas nossas reuniões, né, Dilan, sobre os nossos problemas, que são muito parecidos, querendo ou não, são muito próximos uns dos outros. Eles mudam de lugar. São mudam de lugar, mas e de algumas situações, mas são os mesmos, né? Então, depois que a gente entende que o nosso negócio é feito por pessoas, as coisas ficam mais fáceis, né? Mas é uma evolução. É uma evolução. E alguns questionam, né, cara? Lidar com pessoas é difícil, realmente, mas não tem Mas como. não Todo tem negócio como. tem. Aí a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, né? Se eu quis aguçar isso em mim, de querer ser empreendedor, de querer fazer algo diferente, de querer resolver o problema das outras pessoas, tu vai passar por isso, não tem jeito. Bruno, mas aí a gente já sabe que lá atrás tu já tinha esse perfil empreendedor porque tu solucionava problema, acabou de dizer. Uhum. Mas tu já tinha a intenção, tipo, de vou montar um negócio em algum momento da minha vida? Tu já tinha essa vontade ou foi algo que aconteceu? De ter, eu tinha. Porque isso é um sentimento que tem, não tem jeito, não tem. Só que eu não tinha que tu tempo... não ia ser funcionário para sempre, no caso. Só que eu não tinha tempo para fazer isso acontecer, entendeu? Eu era tão empenhado naquilo que eu me propunha fazer que eu acabava esquecendo dessas outras situações. Pô, existe um outro lado, né? E às vezes quem me puxava para isso, para começar a ver esse lado externo fora disso, era a minha esposa, né? Olha, não existe só o trabalho, tem outras coisas. Mas não tinha jeito, eu colocava em primeiro lugar e quando eu via, chegava 11 horas, meia-noite, e às vezes não ia para aniversário, sabe, é um negócio surreal. Se o cara ficar trabalhando 8 horas por dia, como todo mundo faz, ele vai ser todo mundo. Não vai ter o mesmo resultado. Ele vai ter o mesmo resultado. Se ele quiser ser um diferencial, se ele quiser progredir e caminhar mais à frente, ele precisa ser diferente. Ele tem que trabalhar sábado, domingo dele é segunda, a madrugada dele passa a ser dia. Ainda tem que estudar. Ainda tem que estudar. A vida inteira. Estudar é complicado. Eu consegui fazer um curso técnico nesse momento também, foi muito importante na minha vida, né? O curso técnico, ele abriu muitas portas, tipo, né? Os estudos acadêmicos na tua vida, a importância que eles tiveram, cara, como foi tua trilha aí nessa jornada? O curso técnico sou técnico em saúde e segurança no trabalho, isso me abriu muitas portas. Na época que eu estava fazendo o curso, que eu me formei, a gente estava abrindo supermercado em Trombetas, né? Super Família lá. E como, querendo ou não, eu era a ponta das pessoas lá, com os encarregados da mineração, com os diretores, eu acabei conhecendo muita gente e recebi proposta para ficar lá em Trombeta, para trabalhar na parte de saúde, principalmente lá, mas não era o meu naipe. Não era o meu naipe cumprir horário, nem cumprir uma jornada de trabalho simples, entrar e sair e fazer a mesma coisa, nunca foi. Então nunca me vi fazendo todo dia a mesma coisa. Na verdade, para mim, não faço a mesma coisa todos os dias. Até o meu sair de casa para ir para o trabalho, eu arrumo um caminho diferente. E sabias que tem até um estudo sobre isso, da mesmice, né? Que a pessoa deve fazer isso, estacionar o carro. Tem gente que dá ré só assim, a pessoa deve dar assim ou assim. O caminho também de casa, porque é importante. Fazer um trajeto a pé de vez em quando. Para o nosso cérebro ficar sempre antenado nas coisas, né? E as coisas foram acontecendo. A parte outra situação que me ajudou muito também foi eu conhecer o Sebrae, né? Acho que o Sebrae ali me abriu portas, claro, porque me ajudou nesse processo de crescimento, né? E tudo mais. O Sebrae chegou contigo quando estava na TSA já. Isso, já foi conhecer o Sebrae. O Sebrae é fera. Eu tenho 2 momentos na minha vida empresarial, assim, antes do Sebrae e depois do Sebrae. Depois que eu fiz Empretec lá, aí eu consegui, eu percebia que eu tinha um quebra-cabeça e não conseguia montar. Sabe que eu sou cria do Sebrae, né? Sabe que eu sou cria de lá. E parecia que eu tinha um quebra-cabeça com várias peças, eu nunca conseguia montar. E lá eu aprendi como montar o quebra-cabeça. Eu tinha as ferramentas, aí eu consegui dar uma crescida legal. O Sebrae foi muito importante na minha vida, nessa mudança, né? De entender qual era o meu papel agora. Eu sempre fui muito de chão de fábrica, né? De entender, até porque assim, eu tenho muito isso comigo. Se eu tenho que gerir algo, eu tenho que entender ele, né? E quando eu fui para trabalhar, só voltando um pouquinho para poder entender a sequência do negócio, né? Como foi para acontecer. Quando eu fui para trabalhar com locação,
Foi um desafio, porque nunca tinha trabalhado nessa área de estar atendendo, fazendo vendas. Para mim aquilo foi novo, porque supermercado eu trabalhava... manutenção, né? Isso, trabalhava com manutenção. Então eu fui trabalhar com máquinas. E é uma coisa que já começou a aguçar isso, voltar isso de infância, entendeu? Quando eu fui trabalhar com a parte de locação. Porque eu fui mexer com máquina, entender como trabalhava, para atender melhor o cliente. Aí eu fui entender o que era vender. Até então não conhecia. Conhecia como gerir, como tratar, como buscar, como criar, mas não como vender. Então, ali naquele momento... Tem que vender o serviço, no caso vender da o locação dos serviço, equipamentos. entendeu? Então, assim, eu entendi que para me vender eu teria que entender. Aí eu fui para a oficina para entender o que era um grupo gerador, como se fazia. Até então, a tua experiência com venda, zero. Era zero. Aí na hora de vender, eu não sabia o que falar nem como falar. Então, como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Aí eu tive que voltar e ir lá para a oficina para entender, montar gerador, capacidade, cálculo de geração, fator de potência. Então, assim, depois que eu aprendi o que era isso, agora não, eu estou preparado. Aí foi um momento que a gente, graças a Deus, teve assim, resultados fantásticos dentro. Em 2, 3 anos a gente estava assim, a gente cresceu muito grande, muito, muito mesmo. A gente conseguiu, voltou a atender mineração. Foi o tempo que aconteceu a Altamira, né? O boom de Altamira, a gente conseguiu também entrar. Então, assim, aconteceu muita coisa boa nessa época, né? E nesse meio termo, fiquei 7 anos na locadora, né? Então, a gente, graças a Deus, tem um sucesso muito grande na locadora. A gente cresceu muito, né? A gente ia para campo e saía para estrada. Tava lá atendendo a TSA já nessa época. Você já atendia, é verdade. Só que eu não tinha contato com ele, né? Eu era de campo, o movimento não parava. Tinha uma empresa que estava entrando, começando a fazer a estrada aqui, daqui a 130 quilômetros. Eu pegava o carro, moto e me tacava para lá para conhecer quem era o gerente, quem era que ia fazer a locar os obra, equipamentos, no caso. oferecer os equipamentos, o que eu poderia fazer para ajudar. Então, assim, foi muito dessa forma, né? De ir para campo mesmo. Venda na garra. E venda na... Aí eu fui dar importância e aprender o que era a venda, né? Eu sabia que eu precisava fazer aquilo, então eu tinha que ir para campo, não tinha jeito, né? Então foi um aprendizado muito bom. Juruti, a mineração, tudo por aí que você imaginava que tinha a possibilidade de alugar e ia para cima. E Bruno, nessa lógica de venda, assim, porque geralmente quando a gente começa, acho que o Jonas também vai ter história parecida com essa, quando a gente começa sem venda, a gente pega muito mais não do que sim, né? Isso. E aí os primeiros não geralmente é frustrante ali. Como foi que tu conviveu aí com essas... Você teve algum momento que tu... Pô, não sei vender, não. Eu gostava... Não, logo no início eu peguei esse não porque eu não tinha argumento. Né? Eu sabia que a pessoa tinha necessidade, mas eu não tinha o conhecimento do meu produto para argumentar com ela. Tu via ali, pô, eu tenho a solução para o problema dele, mas eu não consegui fazer ele enxergar. Eu não tenho um argumento, né? Eu não fiz ele entender que ele tinha necessidade de ter aquela solução que estava na minha mão. Aí por isso que voltei para dentro da oficina e fui entender o que era cada equipamento, o que ele conseguiria resolver de problema. Então, quando a pessoa já vinha com alguma necessidade, às vezes ela vinha com uma necessidade pensando em uma solução. E na maioria das vezes, aquela solução que ela vinha pensando que ia resolver não era aquela. Aí a gente acabava oferecendo outras soluções e o cliente acaba criando a confiança, né, de vir e buscar a solução com você. Né? Às vezes não tem nada a ver com o que tu faz, mas o cara já está tão confiante que ele ia lá perguntar de outras coisas. Isso leva tempo. Leva tempo, eu levei 7, 8 anos. E no tempo, né? do chá de cadeira, pegaste muito? Não, até que não, porque normalmente eu ia com as empresas que tinham necessidade. Sim. As empresas vêm de fora, né? Então não conhecem muita gente. Normalmente eles precisam de equipamento porque não tem como trazer. Como é que tu prospectava essas oportunidades assim? Como é que tu ficava antenado para saber que a empresa... Eu ficava olhando o jornal, obra, blog, geralmente no caso, tá tendo obra de tal. Isso, aí esse cara precisa de comecei a fazer comunicação com algumas pessoas que trabalhavam em canteiros de obras, com a Melo de Azevedo na época, que era muito forte, que Santarém na época. Aí um engenheiro conhece outro que vai entrar. Então, assim, onde tu imaginar que a gente poderia ter um novo cliente, a gente estava prospectando. Acho que em relação à venda, o cara tem que estar muito focado em conhecer o produto. Conhecer o produto.
Porque se ele tiver focado em conhecer o produto, o não significa nada para ele. Assim, para ser sincero, A gente pega mais não do que sim, né? Porque ele, cara, um vai dizer não, ele vai no outro, vai dizer não, isso eu vou vender, o produto é bom. E ele vai, e depois de um tempo Ele confia, né, na solução que ele tem. E aí você vai com que ele... Mas se ele não tiver focado, se ele não conhecer o produto, ele vai desistir, porque ele vai achar que ninguém quer o produto. Mas às vezes ele é ofertado num lugar onde não deveria. Entendeu? Então é muito isso. Pô, eu vou oferecer um guarda-chuva dentro de um ambiente fechado. Eu vendo o guarda-chuva no sol. Eu vi uma conotação no cara na internet que diz o seguinte: uma garrafa de água no supermercado pequena custa R$1. Uhum. No campo ela custa R$5. Tem um No lugar resort lá ela custa R$20. R$20. Então, é isso. Entendeu? Então o cara tem que estar no local, não é o local produto, certo, tem que estar no local certo. Buscar venda, o cliente que está com necessidade. Porque assim, a minha visão era, eu vou buscar quem tem a necessidade de ter. Quem era? Pessoal de evento, né? Antigamente, em uns eventos, não se falava em grupo gerador, em alugado de gerador. Aí, com o tempo, o próprio pessoal de segurança, né, para liberar evento, já começou a exigir. Por quê? Porque tinha quem tivesse esses grupos geradores para ter em evento. Então, no final de semana todo eu estava nesses eventos aí, nesses shows, tudo que era show a gente estava envolvido. Sabe uma coisa relacionada à venda que eu vejo que é muito ultrapassada? Que eu vejo a galera falar assim, esse cara é muito bom de venda e ele vende até gelo para esquimó, ele vende até areia no deserto, só que isso é muito ultrapassado, né? É aquele vendedor famoso bom de papo. Só que, na verdade, hoje em dia isso não acontece mais, porque o que acontece hoje? Se a gente para pensar, eu acho muito bacana quando eu converso com o Bruno, com empreendedores assim, que performam bem, é porque geralmente esse cara tem um produto dele como uma solução. E é isso, não importa o produto que você tenha, né? Desse microfone, essa mesa, tudo que é o produto que o serviço do Jonas, o teu produto, ele existe por uma razão, né? Sim, que é resolver um problema de alguém ou de um grupo de pessoas que está disposto a meter a mão no bolso para resolver aquilo. Quem se dá bem na vida é quem resolve problema, né? E aí quando tu coloca dessa forma, né? Que tu observava, tá chegando empresa tal. Essa empresa tal, ela vai precisar de energia porque lá não tem. Logo eu tenho um gerador, logo eu posso ir lá ofertar. Então é uma lógica básica. Só que muita gente, muito empresário, eu vejo muito isso, às vezes ele quer desenvolver um produto novo e aí ele vai no mercado atrás de pessoas que comprem aquilo. Quando às vezes é mais fácil observar o mercado, né? Identificar uma oportunidade, né? Porque tem um problema tal que não está sendo resolvido. Cara, eu posso desenvolver algo para isso aqui. Não é verdade? Esse estúdio aqui resolveu um problema meu, né, Jonas? Espero. Resolveu o problema da Ecosystem. Bruno? E aí, eu vou já entrar nessa lógica de como tu chegou na TSA. Só que pra seguir até a linha que tu tava seguindo agora há pouco, nessa época eu já estava na TSA. Nem antes do Bruno, tio Brinco, porque eu fui agente local de inovação do Sebrae, como eu te falei que eu sou querido do Sebrae, exatamente por isso. E nessa época a gente já atendia a TSA. E aí, TSA, já antes ela era como a indústria, virou TSA, né? Começou ali a performar, só que quando eu ainda estava no programa ALI do Sebrae, né, houve uma troca de sócios, e aí foi quando o Bruno assumiu. Né? A partir dali acabou o programa, e depois a gente entrou com a Ecosystem. Mas agora eu vou perguntar pro Bruno como foi que tu chegou na TSA, cara? Como é que foi essa migração aí? Porque tu vem do supermercado, manutenção, entra lá na locadora, começa a trabalhar com venda, tá aí acumulando bagagem, e aí tem essa migração para TSA, esse desafio aí. Como é que foi essa história? Desafio, acho que é essa palavra que me atrai. Eu sou movido a desafio, cara. Eu saí da locadora para assumir um novo desafio na loja, né, que era tentar melhorar a assistência técnica de uma maneira ampla, né, no atendimento da assistência técnica de maneira geral. E aí, com 3 meses que eu estava lá, houve um rompimento, né, da empresa TSA, que era antiga como a indústria, né. E aí eu recebi o pedido da diretoria para finalizar o ano, para ser avaliado o que aconteceria com a empresa, né, com a indústria, né. E nesse momento eu fiquei, cara, eu não entendo nada de indústria, mas eu também não entendia nada de locador nem de supermercado. Aí até aproveitando esse gancho aí, explica aí pra galera o que a TSA faz, o que a TSA produz aí, que problema que ela resolve, que a gente estava falando disso agora há pouco.
Já? Deixa eu só fazer um lápis, Vai. aí eu volto lá na minha infância de novo para poder cruzar com isso aí. Vai. E aí eu recebi esse desafio. Eu acho que foi o desafio mais duro de encarar. Porque a gente encontrar pessoas que estão junto com você, naquele mesmo pique, naquele mesmo pensamento, naquela mesma vibe, é uma coisa. Agora, você entrar onde pessoas estão desestimuladas, sem saber o que vai acontecer, com risco de perder o emprego, nem sabe se vai receber alguma coisa de indenização. Cara, isso é muito Isso era um pouco da frustrante. realidade que tu encontraste. Foi a realidade que eu encontrei. Então, isso foi muito frustrante. Então, aquilo ali foi um choque para mim. Cara, eu fiquei Então assim... a empresa estava complicada quando tu recebeu. Tava. Eu fui lá justamente para tentar manter a ordem, né? Para saber o que iria acontecer. Só pagar as contas e o produto... Apaga a luz. Pagar a luz. E o produto era um produto que estava assim, que não estava bem no mercado, já estava saindo, né? Teve muito problema e tal. E é complicado quando tu pega as pessoas que estão nessa vibe, né? De, pô, isso não vai mais dar certo. Quero saber como é que vai ficar minhas contas. Quando é que tu vai me mandar embora? Quando A tu chegou empresa lá, vai o time fechar tava muito. desse jeito Tava já. desse jeito, né? Tava desse jeito, né? E aí, isso foi muito frustrante para mim. Mas, ao mesmo tempo, me encheu de vontade de querer, cara, isso dá certo, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que eu fui entender a história de cada uma pessoa que estava lá dentro, eu fui ver que tinha como, sabe, fazer aquilo acontecer de novo. Existia ainda, mesmo sendo daquele jeito que estava, mas ainda dentro de cada pessoa daquela, existia como é que se diz? Uma faíscazinha ali, entendeu? E eu me apeguei àquilo, né? Então, dali para frente, eu fui aprender com elas o que era indústria, processo produtivo, o que era chão de fábrica. de Não produção. sabia nada, produção não sabia nada, entendeu? Foi aprender o que era chapa, o que era medida, De o que indústria era tu só conhecia a volume. padaria lá no começo. Entendeu? Então, assim, assim, durante a minha vida, eu acho que o desafio assim, mais complexo que eu encarei foi esse, né? E a empresa, eu fui descobrir depois que a gente acabou assumindo uma empresa que não estava no zero. Ela estava com bem dígitos depois do zero, Parecia né? muito, Então, parecia muito um problema de gestão, né? e aí a gente foi entendendo, principalmente, os erros que a gente estava tendo no processo produtivo, né? Ouvir depois, como eu já tinha essa facilidade de conversar com o cliente para entender qual era a dificuldade ou a solução que ele estava buscando, foi fácil para mim voltar lá para os nossos clientes que não queriam nem saber, nem receber nossa ligação, não queriam mais. Foi fácil de entender, de buscar essa solução junto com eles, né, do nosso produto. O que o cliente queria que o nosso produto resolvesse, né? Aí veio uma coisa lá de infância, né, que eu comentei agora há pouco. Quando eu era criança, eu adorava estar... Lá de Alenquer. Lá de Alenquer. Veio uma lembrança de lá. Veio aquele sentimento, né? Cara, é o momento que eu tenho de resolver um problema muito sério. Porque quando eu era criança mesmo, lá pelos 6, 8, 9, 10 anos, já que o papai pescar e era remando. Não existia rabeta. Olha aí. Entendeu? Então era uma dor que eu tinha. E eu só fui entender isso nesse momento. E fazendo uma leitura com o Dirlan. Aí eu fui vendo, cara, é um sentimento de dor, não tem jeito, é um sentimento de dor. Não é legal remar. Todo dia, por longas distâncias, não é legal. É bacana pelo lado esportivo, com treinamento, mas assim, pela necessidade é ruim demais, cara. Contra a correnteza, então. Oh, Deus do céu. Mas enfim, serviu de impulsionamento para a gente buscar fazer um produto que conseguisse resolver aquele problema. Então a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Principalmente em cima disso, resolver o problema do nosso cliente, né? E com essa dor minha que eu tinha. Então, assim, uniu a necessidade de fazer algo para começar a se trabalhar, começar a ter um produto para começar a vender, né? Criar. E eu de tentar fazer algo
que solucionasse de uma maneira eficaz e que conseguisse chegar lá na ponta de uma melhor maneira para aquele pescador, consumidor, né? Então, partindo desse princípio, a gente conseguiu refazer todos os projetos que a gente tinha, né? Foi fácil? Não foi fácil. Eu tive que buscar ajuda fora daqui, né? Que infelizmente, hoje já está mais fácil as coisas, né? A gente consegue facilmente fazer uma reunião Online, né? via online aí com engenheiro, com projetista, mas na época era ruim isso, e aí eu tinha que viajar, ia para São Paulo, passava uma semana e meia, 2 semanas lá para Sorocaba, com uma empresa lá que desenvolvia, mas a gente conseguiu desenvolver o nosso primeiro projeto, aí conseguimos montar, e começamos a atender e estudar cada vez mais esse cliente. Essa dor que a gente tinha, que eu tinha, que conhecia, eu fui compartilhar essa dor com todas as pessoas que estavam ao meu redor. Que, na verdade, todas as pessoas que estavam ao meu redor... ajudar o ribeirinho a remar menos. A remar menos. Então, assim, fui entender que todas as pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas que também não eram diferentes disso. Né? Que a maioria das pessoas que estavam naquele momento comigo eram pessoas que tinham vindo do interior, que tinham uma vida... Que faz conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Então foi muito mais fácil, né? Aí por aí foi entendendo, cara, quando tem as pessoas que têm o mesmo sentimento, a mesma dor, as coisas ficam mais fáceis de ser entendidas e de serem resolvidas, né? Então eu fui meio que selecionando as pessoas que tinham essa mesma dor do que eu para trabalhar nisso, né? Hoje a gente tem um time lá de pessoas de desenvolvimento, de engenheiro, mas a gente não tinha nada disso antes, né? Antes a gente tinha que fazer o projeto de qualquer jeito, fundindo a peça grande e indo manualmente, artesanalmente, né, a peça, para levar para São Paulo, para fazer o desenho, para fazer as medidas, botar em AutoCAD, para poder gerar no programa, para botar no CNC. Então, assim, era uma jornada muito longa, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu criar as melhores rabetas do Brasil, né? Hoje, a gente é considerado o maior fabricante de rabetas que tem no Brasil, né? Pela Honda, pela outras marcas, Branco, a Kawashima, né? São empresas que hoje já fizeram visita na TSA para conhecer a gente. Nós temos contato com essas empresas muito grandes, entendeu? Somos referência no que fazemos, né? E por ser referência, a gente tem um lado bom e um lado ruim também, né? Que é um negócio à parte. TSA é Tapajós, Santarém, Tapajós, Amazônia. Tapajós, Santarém, Tapajós, Amazônia. Santarém, Amazônia, né? Isso, TSA. Quando eu entrei, eu fiquei nessa situação. Cara, o que é TSA e o que é uma indústria, né? Aí a gente estava em fase de limpar custo, né? Ó, vamos tirar tudo quanto é tipo de custo, aí depois a gente faz levantamento para ver o que a gente consegue trazer de volta ou o que não. E uma das primeiras coisas que veio na minha mesa foi o Dirlan. Dirlan, a gente está cortando custo. Virou para mim, mano. O marketing é o primeiro que vaza. Cortar custo não. Não, mano, eu vou ter que dispensar tal. Aí, não, Bruno, você tem certeza disso, cara? Aí começou a me passar muitas das situações, né? Porque, querendo ou não, quando eu entrei lá, eu não entrei com ninguém dizendo, Bruno, isso funcionava assim, isso era aqui. Então, a minha referência ali dentro de conhecimento de como funcionava foi o Divan. E assim, foi tirado as pessoas e eu fui para lá. Eu não fui para lá de uma maneira, não vai entrar aqui, vocês vão passando as coisas. Não foi. Eu fui para lá, fui tirado as pessoas e eu fui para lá. E eu não tinha referência de nada, então mais dificuldade ainda. Aí eu acabei, não, deixa o Dirlan aqui comigo, pelo menos eu converso, eu vou entendendo como é que funcionava isso aqui, né? Para poder entender o que poderia ser melhorado. E a primeira coisa que a gente sentou foi para ver o que é uma indústria, o que é TSA, né? Era um negócio meio obscuro ainda. Toda essa jornada, por atender a TSA, eu já via, como tu falou agora há pouco, nessa questão da gestão. Né? Que a gente sabe muito bem que o negócio não vive sem gestão. Essa é a principal função de um empreendedor. Ele pode ter um ótimo produto, pode prestar um ótimo serviço, mas você não consegue gerir. No final das contas, o caixa da empresa tem que dar positivo, senão lá na frente você se arrepende bastante. Né? Então, eu comecei a passar muito isso pro Bruno. E por naquela época, né, tá muito próximo, tá dentro do Sebrae, no caso,
que a gente conseguiu aproximar o Bruno muito de programas de gestão, porque eu enxergava, pô, o cara tá com todo o gás para chegar na parte de produção, ele vem de manutenção, ele é dessa área, não é a nossa área também, mas a gente pode ajudar ele. A gente entrou com planejamento estratégico na época, entramos com 5S na época, básicos, né? Colocamos um rapaz no Empretec, para ele dar aquela... Você é Empreteco? Sou Empretec. Ali foi um momento que eu me conheci. Ali no Empretec eu me conheci. Aí Injeção de empreendedorismo na veia deles. Aí eu fui entender pelo que eu passei e fui entender as minhas atitudes, as reações, aí fui entender tudo aquilo que a gente faz quando a gente não passa pelo Empretec, tudo que a gente faz por impulsão, né? E tem muita coisa que a gente já fazia, né? Não era por impulso, mas já quase fazendo certo. Fazendo certo, justamente. Aí no Empretec eu fui entender tudo. Acima de tudo, no Empretec eu fui entender o meu eu, né? Primeiramente, né? Mas assim, eu vi que as minhas atitudes estavam no caminho certo, né? Graças a Deus, e a gente conseguiu reverter todo esse processo. Não foi fácil, né? Também não foi só eu, né? Graças a Deus, eu tive a ajuda de muita gente para mudar essa minha forma, né? Eu tive que dar um start em tudo aquilo, né? O Empretec começou nisso, né? E de entender o que eu deveria ser dentro da TSA, né? Mas eu não me arrependo de ter passado pelo chão de fábrica, porque fazia parte do meu processo de crescimento passar por aquilo. Tanto é que as pessoas que hoje estão comigo como líder passaram por onde eu passei, entenderam o que é o chão de fábrica, né? Entender o processo lá dentro para poder dar valor às pessoas que estão lá fazendo aquilo, né? Então foi muito importante isso para mim. Mas com um certo tempo isso acabou me prejudicando, né? O Dirlan falava: Bruno, tu tem que largar chão de fábrica, cara, tu tem que vir para gerência, né? Eu fazia essa parte de gerência, mas assim era muito superficial. Eu tinha uma visão, sabe, bem superficial das coisas, básico, né? Até porque a gente estava num processo de crescimento, né? Então, assim, as coisas ficam mais fáceis quando é pouca conta, é pouca compra, a venda também é pouco, então fica fácil de monitorar. Mas as coisas foram acontecendo, graças a Deus. A gente foi, meados de 2018, 2016, 2017, a gente foi escolhido no Brasil para desenvolver o projeto junto com a Honda, né? E naquele momento... Projeto do Marrabeta, no caso. Isso, a gente fez um projeto onde passou um ano com o pessoal da engenharia da Honda desenvolvendo um projeto específico para eles, né? E aí, naquele momento, eu fui ver a grandeza que a gente estava tendo. A pessoa não percebe, né? Não percebe, não eu não estava ficha, percebendo. né? Eu fui perceber naquele momento, com a Cara, importância. olha, cara, eu tô fazendo um negócio para a Honda agora, né? Sabe, a gente simplesmente... A Honda, ela teve muito contato com o grupo, né? Pelas lojas e tal, pelo seu Wilson, né? Mas eles foram vendo o produto que a gente conseguiu desenvolver, o comprometimento que a gente tinha com o que a gente fazia, principalmente, né? A gente recebeu várias visitas da diretoria da Honda, japoneses, né, chineses, e aí foi caindo a ficha. Eu, cara, os caras estão olhando a gente e tal. Aí a gente passou um ano desenvolvendo o projeto junto com eles, indo para São Paulo, indo para Manaus, testando e vindo, e a gente tendo que explicar por que a gente fazia daquele jeito. Teve uma época que eu até me perguntei, né? Sentei com o diretor também e questionei. Esses caras, será que não estão querendo aprender como a gente trabalha para querer montar? Porque não é possível que os caras... Mas, na verdade, eles estavam querendo entender o porquê do nosso produto, né? E eles foram verificar que a gente tem vários cuidados para fazer. Para quem olha... Vocês testam o produto lá com o usuário, pô. Com o usuário. Tu vai lá e testa com o Ribeirinho, que é o cara que usa. Todo protótipo que a gente faz, a gente testa inicialmente. Agora, bora ver se você vai aprovar. Vamos deixar na mão do pescador. A TSA constrói, ela fabrica... A rabeta. É o acessório que vai depois do motor. Isso, aquela parte que acopla no motor. Que acopla ali no motor. Acopla no motor. Entendeu? E aí a gente começou a achar o nosso lugar no mercado, né? A gente... só terminando essa história aí da Honda, né? E aí
Depois que passou esse tempo, a gente fez o projeto, foi aprovado, levaram para o Japão, e aí, graças a Deus, finalizamos e entregamos. Aí daí que a gente foi entender, né, o que tinha acontecido, né? Foi cair a ficha, né? O pessoal veio reunido comigo, olha, Bruno, vocês foram escolhidos no Brasil todo para uma indústria que poderia desenvolver o que vocês desenvolveram. E vocês foram que passaram nos testes, né? Então, não foi simplesmente vindo aqui. Vocês foram selecionados mesmo para fazer parte disso. E o engenheiro que veio foi um engenheiro que coordena toda a parte de desenvolvimento da Honda. Então, nesse momento eu falei, caramba, bicho, a gente estava com todo com os graúdos e a gente não sabia, né? Mas é bacana, cara, olha. E são pessoas muito humildes, entendeu? De ir para campo e passar o dia todo no sol, no Tapajós, testando rabeta e velocidade. Isso nos deu um know-how muito grande para o nosso produto, porque Tu aprende muito nessa relação a gente com eles, aprende né? muito essa relação de anotações, de tempo, de qualidade. A gente vai pegando uma performance com os caras. Isso nos deu um know-how muito grande, né? E a gente pegou e implementou no nosso produto. Né? Então, hoje a gente tem parâmetros. Acaba virando uma cultura, né? Dentro da própria dentro da empresa. empresa, Tanto pro que tu vende, tanto para a rabeta quanto para outros. Isso. E aí a gente foi começando a ter contato com outros engenheiros de Manaus, que também foram melhorando. Assim, eu era muito sincero em falar, olha, isso aqui foge do meu conhecimento. Eu não sei como é que isso faz. Entendeu? E com isso a gente ia ganhando a possibilidade deles nos ensinarem, né? Então, assim, eu aprendi muita coisa com o pessoal da Honda, cara. Muita parte de gestão, visão estratégica, conhecimento de campo, então, conhecimento, assim, teste de produtos, né? Porque, assim, era uma coisa meio a gente fazia, mas... Empiricamente, justamente. Com eles, não. Eles acabaram nos ensinando a colocar aquilo pautado, a enxergar aquilo, se aquilo estava dando resultado mesmo ou não. Né? Que japonês é muito dessa forma, aí tira foto e depois analisa, e depois faz as anotações e depois vem para te apresentar e depois quer saber se aquilo ali que ele apresentou é aquilo mesmo que ele imaginava. A famosa melhoria contínua dos japoneses. Esse intercâmbio aí foi de uma grandeza muito grande, fortaleceu muito. A rabeta, ela já era fabricada mundo afora ou vocês criaram, começaram a fabricar? Não, ela já era usada na Tailândia, né? Aí foi nos primeiros lugares que surgiu a rabeta, foi na Tailândia. Aí foi migrada pelo grupo Coman de Marabá para cá, para a região. Começaram a se fazer algumas coisas em Marabá, pelo menos essa história que eu tenho, né? Resume o processo de fabricação da rabeta aí, da TSA, para a gente conhecer. Aí... Alumínio e tal. Hoje a rabeta, ela tem o flange dela, que é de alumínio, né? E frisar que o alumínio que a gente trabalha é um alumínio reciclado. A gente trabalha com a parte de reciclagem, né? O pessoal que cata roupa, em latinhas, com o pessoal que sai nas oficinas catando, né? Se tiver alumínio para vender aí, só levar na TSA. Só levar na TSA. Isso aí. Eu lembro desse processo mesmo, aos 9 anos, eu passei por lá. Isso. Aí a gente melhorou ainda mais o que a gente fazia. O que a gente fez? Eu, na verdade, não entendia muito de fundição, que foi um outro desafio que eu encontrei internamente, e eu fui perceber que quem estava comigo também não entendia muito bem. Já tinha um conhecimento, mas era muito pouco. E aí, nessa minha ida para fora, também consegui ajuda de outras empresas para o nosso processo produtivo. Então, hoje a gente trabalha com alumínio, com qualquer tipo de alumínio que seja reciclado. Hoje a gente consegue trabalhar com limpeza de alumínio. Nosso alumínio hoje vem da parte reciclada, mas a gente consegue passar por um processo de qualificação e dar um alumínio na liga quase que 100% do que a gente quer. Uma melhor qualidade. Né? E isso dá uma performance muito boa no produto. Esse motor, ele é específico para a rabeta ou ele é usado também em outro segmento? Não, ele é usado, o agricultor, o ribeirinho, ele usa para ralar mandioca, ele usa para ligar a bomba d'água dele, ele usa para se locomover. Né? Então, basicamente, esse motor aí, se ele coloca a rabeta, vira um motor rabeta, se ele acopla uma bomba d'água, vira um motobomba, se ele coloca o gerador, se ele vai virar um motor de luz, e assim o ribeirinho... E assim vai.
Imagina a importância para a vida do ribeirinho de um motorzinho desse. E as soluções dentro disso aí foi a gente que criou. Então as primeiras bombas que foram criadas direto para acoplar foi a gente que fez. Então a TSA também já fabrica Já bomba. fabricava bomba. Então, assim, tudo que existia de necessidade dentro da nossa região, a gente conseguia achar uma solução. Até chegaram a fazer máquina para desfibrar o curauá, né? Foi inventado as máquinas lá também para curauá. Então, assim, tudo que existia de dificuldade e que a TSA conseguisse desenvolver, ela ia lá desenvolver. E eu peguei esse lado bom, entendeu, que vinha, porque todo mundo falava, não, mas lá na TSA a gente consegue resolver. E eu consegui continuar com isso, que isso é muito bacana, né? Então, hoje, a gente consegue resolver muitos problemas, até na parte de máquinas de implementos agrícolas, parte de mineração, que agora a gente está com a mineração. Hoje a TSA está atuando, além das rabetas, com que linha de produto, assim? Cara, eu tenho os equipamentos para fabricação de mandioca é outro caso também a parte nossa, né? Porque vem do sentimento também, né? Como eu falei que eu era Quando filho chegou de lá pescador, não fazia, no caso. Quando chegou lá não tinha muito essa pouco, produção. muito pouco. Tinha só um raladorzinho e um forno tacho, né? Aquele forno comum mesmo, né? E aí eu também tinha essa dor de ver o pessoal fazendo farinha e isso também era uma dor minha que eu tinha, né? E eu tinha a possibilidade de começar a trabalhar com isso, né? Tive um incentivo de um amigo de Alenquer, o Cláudio, né? Já falecido hoje, mas foi uma pessoa que me incentivou demais para trabalhar com isso, né? Porque Alenquer é um potencial muito grande, né? De fabricação de farinha, né? Muito, muito grande. E aí, todo equipamento para produção de farinha, na maioria das vezes, vinha de fora. Vinha da Bahia, vinha de outros estados. O forno. Forno, isso. E aí, o mais incrível disso tudo é que a produção de farinha, o processo produtivo, ele é muito cultural, né? Então, vinha a máquina e normalmente não se adaptava muito com a região. Aí o pessoal, não, é um negócio que não vai funcionar, não vai pegar. Aí o pessoal continuava naquilo. Aí tinha algumas pessoas que conseguiu cortar, inventar, mudar e tudo mais. E aí eu fui entender desse novo mundo de farinha, né? Fui para campo entender. Não era mais só na beira do rio. Não era mais só na beira do rio. E aí eu fui entender o que era processo produtivo de farinha, né? Qual era a realidade. Porque eu tinha uma dor, mas eu não entendia. Não entendia. E aí eu fui entender qual era a realidade, qual era a necessidade, qual era a dificuldade desses agricultores. E a partir disso eu vi um potencial muito grande de um novo negócio, né? A rabeta já estava indo, graças a Deus já estava ganhando cliente. E aí comecei nesse sonho de começar a criar as máquinas, né? Aí a gente conseguiu, mas assim, eu não conseguia colocar as pessoas que estavam do meu lado para captar aquele sentimento que eu tinha e a gente desenvolver a máquina. Sempre faltava alguma coisa. E na realidade, faltava alguém que tivesse a mesma dor e a mesma aguçamento de querer fazer aquilo, entendeu? E eu voltei para Alenquer e aí eu consegui achar uma pessoa lá que tinha essa mesma dor que eu tinha, entendeu? Aí conheci o Edicleuso lá, um cara fantástico, um cara fora da curva, né? E aí eu trouxe ele para Santarém e aí a gente começou. Levei ele logo para dar um choque nele, levei ele para Paraná, né? A gente foi para a maior feira conhecida de farinha, né? Que é lá em Paranavaí. Aí lá ele se deslumbrou. Tu tem sempre essa ação, né? Tu vai lá, identifica um problema aqui, aí tu vai lá no grande centro, vê como é que tá acontecendo. O que está acontecendo, porque tu já identificou a dor, né? Já conseguiu ver a possibilidade e as ferramentas que você precisa para resolver. Mas nem sempre você tem a solução completa na sua mão. Aí você tem que ir atrás de quem conhece daquilo. Ou buscar a solução de uma maneira mais estratégica ou mais barata do que você já tem aqui. Acho que isso não deixa de ser uma forma de se capacitar, né? De você viajar, ir no grande centro, ver o que está acontecendo. Eu vejo muitos empreendedores, às vezes, ficando só na caixinha, né? De não se capacita, de não fazer um curso, de não viaja, não vai buscar uma referência. Aí, às vezes, acaba o próprio mercado não perdoa amadores, né?
E aí, ao longo do tempo, acaba ficando obsoleto e não sabe por quê. Não sabe por quê. Então, sair da caixa, e hoje em dia com a internet, com as informações Facilidade tão muito disseminadas aí, acho que isso é algo que dá para perceber bem na trajetória do Bruno, né? Quando ele entra na TSA, que ele identifica uma necessidade ali de aprimorar o produto, pô, onde é que está a referência do Brasil em fundição? Vou lá aprender com esses caras porque eu nunca vivi isso. Né? Então, onde é que é a maior referência do Brasil na produção de equipamento para fabricar farinha, para processar mandioca? No Paraná. Vou lá ver o que esses caras estão fazendo. Acho que isso é uma coisa que fica bem evidente assim na tua trajetória. E assim, graças a Deus, nessas nossas loucuras, né, de querer buscar novos mercados e conhecer também, a nossa diretoria sempre apoiou. Isso é muito importante, né? Porque não adianta a gente querer fazer e ser travado. E a nossa diretoria é muito pelo contrário. Tu acha que vai dar certo? Vai. Então, corre atrás. Vai fazer. Né? Então, tive sempre esse lado de apoio da diretoria em buscar sempre esse tipo de solução para dentro do nosso negócio, né? E então, quando a gente conseguiu trazer, levar ele lá, desse choque, ele foi entender, porque assim, na cabeça dele, da pessoa que está lá dentro de Alenquer, para ele aquilo lá é o mundo dele, não tem jeito. Quando a gente não conhece algo fora daquilo ali para a gente é o todo, né? E eu quis dar esse choque para ele entender. O mito das cavernas. Justamente. Então eu quis mostrar para ele que existe um negócio mais amplo e eu queria que ele abraçasse aquilo comigo. E aí eu consegui fazer isso. Eu levando ele para lá, eu dei um choque nele de realidade, ele já veio com um pensamento diferente. E assim, as ideias que ele tinha na época batia muito com as minhas, né, de solução. E graças a Deus a gente Solucionar o conseguiu problema do pequeno agricultor que produz a farinha. E com o menor preço possível. Né? E com um produto de qualidade na questão de preço e manutenção. Era um cuidado que a gente tinha muito, que eu pregava muito com ele. Não adianta a gente trazer algo muito tecnológico, muito sistemático, para uma pessoa que vai trabalhar a tantos quilômetros da cidade. Bruno, como é que esse pequeno empreendedor, esse pequeno produtor nessa época, como é que esse cara resolvia esse problema dele, né? Porque, como tu falou, ninguém gosta de estar lá na beira do forno, lá no remo, né? Passando calor, correndo o risco de machucar a mão ali na hora de ralar a mandioca. E aí tu enxergou essa possibilidade. Mas tinha algum... Como é que essa galera resolvia? Eles mecanizavam artesanalmente, compravam de fora? Como foi essa? E eu queria saber também, aproveitando a pergunta, o que ele era, porque o que ele era no jogo, na história. O Edicleus? O Edicleus tinha vida no interior da colônia, né? Não, sim, isso sim, mas eu digo o que ele era? Ele produzia, ele fabricava. Era mecânico? Ele era um pouco de tudo, ele era um inventor. Ah, tá. Entendeu? Ele era igual eu quando era na infância. Inventava as coisas, entendeu? Solução. E aí visitei a família dele lá no interior, lá na colônia, né, que eles chamam. Era inconformado, parece, assim, né? De ver o problema e eu quero automatizar isso. Eu fui ver o que ele já tinha feito, né? Eu digo, cara, o cara não tem conhecimento nenhum e já conseguiu fazer isso aqui tudinho. Né? Esse é o cara que eu quero. Mas foi indicado pelo Cláudio, né? Frisando bem isso. O Cláudio já viu teve essa visão. Ó, Bruno, tem que trazer esse cara. Vai atrás dele. Mas antes disso, eu fui saber se aquele cara... Cláudio aproximou vocês. Cláudio aproximou ele. É por isso que a gente diz que os times ganham, Real Madrid, Barcelona, por isso que eles ganham quase tudo, né, cara? Porque eles têm os melhores. Né? Tem os melhores, justamente. E aí, graças a Deus, depois que o Edicleus entrou no nosso time, para trabalhar com isso, a gente montou, assim, em 2 anos a gente conseguiu montar descascador, ralador, desintegrador, forno, um mix de equipamento para resolver o problema de processo produtivo, né? Aí a gente, agora sim, agora a gente tá com um cara bom, que queria um engenheiro. Um engenheiro autodidata. E assim, ele resolveu, criava as coisas, né? A gente conseguiu fazer junto com ele conseguiu criar outros equipamentos. A gente fazia máquina para o nosso próprio uso da empresa, né? Por exemplo, para a gente furar, a rabeta ela tem umas buchazinhas dentro, né? Que centralizam o eixo, onde tem a hélice lá no fundo. E aí a gente tinha um problema muito sério, que a gente tinha que estar furando furo por furo. Esse furo era para um furo que a gente soldava a polca e o parafuso ia para apertar a bucha. E outro furo na frente era para colocar o óleo por causa da lubrificação, né? E entrava água por resfriamento. Então cada rabeta eram 8 furos, a gente fazia de 1 por 1.
Aí esse cara, eu pesquisar. Não aguento mais isso. Não aguento mais esse ver isso, cara. Aí ele foi comigo, Bruno, bora criar. O que tu acha de fazer? Cara, eu tenho uma máquina, eu vi uma máquina muito bacana na internet, só que ela é para furar madeira, né? Que é como é que chama? MDF, né? Sim. Que é pra fazer aqueles móveis, tudo bacana. E aí os caras configuravam a furadeira com vários bicos para furar tudo ao mesmo tempo, né? Várias peças, né, e tal. E aí eu digo, cara, é alguma coisa nesse naipe aqui que a gente tem que fazer. Aí a gente começou a bater cabeça e tal. Aí eu botei um desafio, cara, a gente tem 30 dias para fazer essa máquina. Aí foi, Bruno, tu é doido, 30 dias não dá, Que é cara. uma indústria tão específica, né? Não dá, cara. Como é que eu vou largar as coisas aqui? Eu digo, não, eu vou contratar. Aí eu contratei 2 ajudantes para ele, ó. Ensina os caras aí, tu tem 15 dias para botar o negócio para funcionar aí. Porque antes era só ele que fazia as peças e tal. Como era um negócio que ainda estava começando, não tinha como contratar. Aí o negócio começou a criar corpo, e aí contratei 2 para ajudar ele. Aí eu digo, olha, agora tu vai me ajudar a fazer essa máquina. Aí eu chamei um torneiro lá, né? Desafiei, olha, a gente tem essa máquina aqui para fazer. Ela vai funcionar desse jeito. O Edcleuso vai tomar de conta para fazer isso. Eu vou acompanhar e você vai fazer as peças. Aí eu vou dobrar o salário de vocês. Esse mês vai ser dobrado. Que é para ter incentivo, né? Tem que ter o desafio, mas também tem que ter o incentivo. Não tem jeito. Tem que ter a mola, né? E a mola é... E graças a Deus, a gente não conseguiu fazer em 30 dias. A gente levou na média de 45 dias para fazer o primeiro teste. E ela já saiu funcionando. Precisou de ajuste? Precisou. A gente foi ajustando. Mas, cara, hoje, se eu não tivesse inventado essa máquina, hoje eu não sabia como é que eu estava produzindo. Porque na época a gente produzia na média de 800, 1.000 peças de rabeta no mês. Hoje a gente está acima disso 3, 4 vezes, né? Então, foi uma solução que ele conseguiu trazer pra gente internamente, né? Então, é um cara que... Hoje ele é sócio da empresa hoje. Ele teve que voltar para a Lenker, né? Ele tomou a decisão de voltar para a Lenker e ele voltou como sócio. Então hoje a gente está com um negócio lá com ele, né? E ele está tocando lá. Entendeu? Maravilha. Acho que assim, a oportunidade ela tem que ser dada para quem merece, né? Eu tive a oportunidade. Agora, claro, eu fui buscar ela. E ele também me mostrou, né? Então ele foi buscar isso e aí eu tive... Não tinha como não fazer isso, né? Acho que a gente tem que ser recíproco quanto a essa situação. Bruno? E aí, entrando aqui já na lógica do marketing, já aqui, rapidão. Que foi quando até se veio nesse processo de evolução, né? Dá pra ver lá que tu entra na empresa, pega uma situação difícil de gestão, investe em tecnologia, investe em processo, desenvolve máquina, resolve problema. E aí, nessa época, só que tem outra ponta, né? Outra ponta é exatamente a venda, né? Tu desenvolve o produto, as pessoas precisam saber que tu resolve aquele problema. E aí a gente chega aí eu vou contar essa história, né? De como foi que a gente olhava pra TSA e dizia assim, cara, será que o Ribeirinho vai ver a internet? A gente tá falando de 2017, né? Era só Facebook que existia, não tinha Instagram, não tinha nada. E ainda era muito preconceito, né? Não tem internet lá na Várzea, lá no Ribeirinho, aí não vai ver não. E aí foi quando eu adquiri a franquia da Ecosys. E, como um bom empreendedor, o que eu fiz? Vou chegar na galera que eu conheço. Primeiramente, fui lá apresentar para o Bruno a possibilidade. Ele falou, e aí tem muita essa relação da confiança, né? Que a gente vai estabelecendo ao longo do tempo. Foi quando foi o nosso primeiro cliente, o primeiro cara que confiou no nosso trabalho, na nossa assessoria de marketing. E quando a gente começou a trabalhar com o Facebook, até ali, né? Com anúncio na internet, com publicação de vídeo, mostrando a realidade do Ribeirinho, que era algo que a gente não via, né, aqui. E aí eu queria começar aí contigo, Bruno. Como foi esse primeiro impacto lá? Como foi para ti investir? Tu não investia tanto em divulgação, em marketing de quase nada, assim. Era mais patrocínio esporádico que tu fazia. Como foi esse primeiro impacto que tu sentiu lá nesse primeiro momento? Assim, vou entrar na internet aqui, vou apostar nesse negócio. Mais uma aposta tua aí, né? Na verdade, a gente trabalhava com marketing, mas não sabia, né? Aí a gente fazia, por exemplo, né, quando eu entendi que eu queria ser o melhor no processo produtivo que a gente tinha, náutico e agro, já nesse tempo já tinha um agro, já estava caminhando, né? E eu tinha que me redobrar, né? Então eu comecei a participar de feira, participar de evento, participar de tudo. Tinha até rixa de galinha ali, a gente tava junto, né? Patrocinando e lá.
Só que eu vi assim que era um trabalho assim muito árduo, né? E aí o Dirlan veio e aí a gente conversou e ele começou a me explicar e me ensinar o que era o marketing dentro de uma visão mais ampla, né? Ainda nessa lógica de patrocinar e de estar presente, o que tinha assim na tua cabeça quando tu falou, mesmo como leigo, mesmo como... Por que investir tanto nisso, assim? O que passava pela tua cabeça? De uma maneira mais ampla, né? Aham. O sonho de querer expandir, né? E a gente Ser só consegue conhecido. ser reconhecido, né? Deixar nossa marca forte. Então, o marketing ele veio para não para vender o produto, né? Mas para fortalecer a marca. É uma das coisas até hoje, né, Dina? A gente briga muito por isso, eu brigo muito por isso, né? De ter uma marca reconhecida, né? Hoje a nossa marca, graças a Deus, é bem reconhecida e tem um peso muito forte no mercado hoje, né? Então o marketing nos ajudou a trazer isso, né? Logo do início foi meio complicado porque era uma coisa fora da minha caixinha, né? Não entendia muito, mas ao mesmo tempo, cara, é um desafio. Vamos lá, Dylan, vamos ver o que a gente consegue, né? Logo no início foi um negócio meio complicado porque tinha esse pensamento, né? Cara, como é que o Ribeirinho vai ver um vídeo desse no Facebook se não tem internet? A maioria deles não tem celular. Cara, foi um desafio muito A gente grande, muito conversava muito grande nessa mesmo. época e dizia assim, o ribeirinho em si lá, o senhor que tá lá pescando todo dia de madrugada, talvez ele não tenha, né? Mas alguém que influencia ele vai ter, né? Um filho, Isso aí. um sobrinho, alguém vai ter, alguém vai falar para ele, não é possível. Até porque a gente estava naquele processo também da popularização da internet, né? E dos celulares. Dos celulares, é E aí, verdade. eu lembro que teve conversa que a gente teve, que a gente conversou muito assim, ele pode não ter hoje, mas ele vai ter em algum momento. E a gente vai ter o nosso lugarzinho aqui já, quando isso tiver mais popularizado. E Verdade. aí, conta um pouco para nós qual foi o papel até hoje, assim, da internet, basicamente, para essa aquisição de clientes da TSA. Muito importante, né? Hoje a gente consegue ter uma mensuração muito bacana do que a gente vem fazendo durante todos esses anos, né? Hoje a gente vê que o papel do marketing dentro do nosso negócio ele foi como é que se fala? Foi uma virada de chave, uma ferramenta estratégica, muito né? estratégica, né? Porque a gente já estava com um produto bom, já testado, aprovado, já sendo bem indicado, e a gente precisava aumentar esse volume, né? Precisava que a indústria é volume, não tem outro jeito. A indústria em si é volume, então eu precisava crescer e para crescer eu precisava vender mais, ser mais visto e tudo mais. Então, o papel do marketing foi extraordinário nesse momento que a gente precisava, né? Então, o Dirlan, a Ecosys, né, ele entrou nesse momento para impulsionar tudo isso, esse momento que a gente vinha. E no início foi muito complicado. No início a gente não acredita, não tem jeito, né? Até porque assim, não era um negócio muito da minha realidade, negócio de Facebook, Instagram. Para mim aquilo ali era assim, servia só para como é que se diz? Passando o tempo ali. Passando o tempo, justamente. Passando o tempo. Eu não via aquilo como uma janela de oportunidade. Eu não via, bem sincero. Porque não era do meu mundo aquilo, né? E aí o Dirlan, a gente veio, sentou e ele me explicou, né, de uma maneira mais didática possível, né? E eu acabei aceitando o desafio, né? Então, Falei para assim, confia em mim. agora, como não confiar numa pessoa que te acompanhou o tempo confia em mim. Se todo der e errado, tal? joga a culpa na minha costa. Mas foi muito decisivo na jornada, na nossa jornada, né, de crescimento. Hoje, graças a Deus, a gente, na parte de marketing, a gente é referência, né, também nisso, né? Hoje a gente falo isso com propriedade, porque vir uma empresa dessa multinacional querer fazer parte do teu negócio, fazer parte da tua mídia, como aconteceu ano passado, né? Ano passado a gente teve reunião com a Honda, a diretoria da Honda, para fazer parte do nosso marketing, entendeu?
Por quê? Porque jamais colocaria a marca dele, porque eles têm também uma identidade visual, uma identidade visual, uma preocupação com a marca, sim. uma história de marca. Justamente. Então, assim, pra gente, naquele momento que a gente sentou ali, eu vi o quanto a gente tinha um poder na mão e reconhecido. Lembrou do tempo que tu foste reunir com eles para fazer parte do projeto, né? Então, assim, a gente, na verdade, esse tempo todo, para ser bem sincero, a gente meio que usou a marca dele para ser referência. Para ser bem sincero, né? A gente usava muito não. A gente foi uma empresa que foi selecionada pela Honda para trabalhar com os produtos de muito tempo vocês tiveram aquela recomendação, né? Tipo assim, a Honda chancelava o produto deles há muito tempo. Falava assim, ó, esse produto aqui é bom. Só que à medida que a gente foi trabalhando com a TSA, que a gente começou com o Facebook, a gente foi incrementando ao longo do tempo, aí chegou um momento que a gente teve que colocar um site, a gente sempre via acessos do Japão, acessos do Peru, acessos do Paraguai, Equador, né? E a gente sempre via aquilo ali como uma oportunidade, tanto que o Bruno vai contar já daqui a pouco, mas já tiveram contatos, né, para eles conseguirem exportar, principalmente desses lugares. Então a gente sempre teve o cuidado, a gente sempre fala de pensar na presença digital. Primeiro ponto, né? É o primeiro passo que a gente faz. Onde faz sentido essa empresa estar e como ela deve estar nesse canal. Né? Quando o Bruno fala que ele sempre teve essa ideia de fazer a marca ficar muito forte, é porque é o papel da indústria, né? A lógica é com que o ribeirinho chegue lá numa loja, na beira do rio, uma loja de pesca, e ele escolha a TSA, ele chegue lá buscando o produto TSA, assim como ele chega procurando um produto Honda, por exemplo, um motor da Honda. Isso aí. Então, a nossa ideia sempre foi fortalecer a marca a ponto que ele chegasse dessa forma. E a gente foi pensando nessa presença digital dele, né? Desde o Facebook, entramos rede social, basicamente, depois entramos com o site e logo depois com muito investimento em anúncio para ele conseguir ser cada vez mais visualizado. E aí, por outro lado, eu sempre costumo dizer que o Jonas é muito mais craque nessa área do que eu até, que é de entender que o marketing ele é tudo, né? E a TSA ela investe em tudo, tanto no off quanto no online, porque ela entende a importância de um patrocínio em um evento estrategicamente, né, onde o cliente dela está. Tipo, a TSA tem a consciência de que ela precisa estar onde o cliente dela está, ou seja, uma feira agropecuária, um dia de campo numa comunidade ribeirinha, na internet, para ser vista ali por um lojista, por uma marca como a Honda. Então, esse processo e essa maturidade. E uma coisa que eu tenho com o Bruno há muito tempo e é perceptível de ver é como ele evoluiu como empreendedor e empresário em observar o marketing, né? Como ele fala, nas primeiras conversas, por exemplo, termos, ele desconhecia. E hoje em dia ele exige da gente, né? Tipo, uma conversão de leads em clientes, ele já sabe falar lead, ele já consegue exigir do time dele. Então, uma das coisas que eu acho muito importante nesse processo como um todo do empresário, né, que eu falei agora há pouco do estudo, e muito de contar com apoio de assessoria, de consultoria, de viajar, né, de fazer parceria com fornecedores, é muito nessa lógica, né, dele se capacitar de se desenvolver em todas as áreas, né? Acho que é uma coisa que a gente vê pouco em muitos empresários, que é o estudo. Alguns empresários não acreditam, alguns não acreditam no marketing. Mas os que passam a utilizar, eles acabam se convencendo que o marketing, assim como tem o porteiro, assim como tem o vigia, assim como tem o gerente, tem que ter o marketing é uma ferramenta hoje indispensável. Cada vez mais, né? No mercado hoje em dia, o marketing é decisivo. O que acontece também é que, às vezes, o marketing ele é para dar resultado. Sim. O marketing estratégico e profissional, ele não é para ser custo. Ele é para ser um investimento que vai aumentar o retorno e, com certeza, ele é uma ferramenta multiplicadora, muito, né? Muito poderosa. Marketing é repetição, né? Uma pessoa, ela acaba guardando uma marca na cabeça, um produto, uma venda, ela precisa ver no mínimo 7 vezes. Então, às vezes, o cliente ele quer anunciar, o cara viu uma vez, ele já quer, não vendi. Mas aí o cara vai ver a primeira vez, ele vai ver a segunda vez, depois ele vai pesquisar. O importante é a frequência, a gente está sempre onde o cliente está. E quando ele optar por uma marca, ele vai optar pela nossa. Principalmente em momentos de crise.
tem uma... O cliente, no momento de crise, ele fica mais seletivo. Ele está até disposto a pagar mais caro. Ele compra uma sandália melhor, porque ele tem medo de errar. Então ele acaba pagando, às vezes, até um pouco mais. E isso de pagar um pouco mais, ele é muito resultado do seu investimento em marketing. E se a gente parar para pensar dentro dessa lógica, as maiores empresas dos segmentos, dificilmente elas são as melhores, né? Elas são as mais vistas. Você pega um banco, talvez o banco que vem na tua cabeça não seja o melhor daquele segmento, mas com certeza ele é um dos mais vistos, né? Então tem muito a ver com isso que o Jonas falou, dessa frequência, dessa exposição. E eu queria até lançar aqui para vocês uma pergunta no seguinte sentido, que eu trago muito isso, o meu processo de amadurecimento, né, de entender, eu digo muito hoje, tipo que o marketing não é divulgação, o marketing não é publicidade, o marketing hoje em dia é performance, como tu falou. Amigo, se não vender lá na ponta, não está sendo um marketing de resultado. Ele não é para isso, ele é para funcionar. Né? E tem muita gente que tem essa percepção, esse posicionamento, essa caixinha, né? O marketing é a galera criativa que faz coisas bonitinhas e diferentes. E diferentes, né? E no final das contas, a gente precisa, né, às vezes o básico é o que vai funcionar e que vai fazer vender lá na ponta, né, Jonas? Porque assim, é uma ciência o marketing. Então, quando a gente estuda marketing, a gente aprende todo o conceito. Assim como o advogado aprende a função dele, assim como o médico aprende as ferramentas, o marketing também, o cara que trabalha com marketing, publicidade e propaganda, ele aprende isso. Então, se a gente entra numa McDonald's, por que é amarelo? Porque o amarelo estimula a fome. Então, por que a letra ali da assessoria de marketing ela é bem fininha? Ela é para chamar a atenção. Então, tudo no marketing ela tem um propósito. Ele não é colocado aleatoriamente. Entendeu? Uma pessoa correndo em cima daquela logomarca, ela tem um propósito. Né? Se a gente olha assim, se a gente diz assim, você compraria um celular que tem uma maçã. Que celular você compraria? Por que a maçã é mordida? Ela é mordida porque ela quer dizer prova do conhecimento. Poderia ser só uma maçã inteira. Então, assim, o marketing, ele estrategicamente, feito por profissionais qualificados, ele funciona assim. Ele vai funcionar, porque o cara vai dar atenção ali para a cor, para a fonte, para o tamanho que a logomarca dele vai ser colocada. Às vezes o cliente quer colocar a logomarca grandona e o objetivo não é esse. Porque o cara olha para o produto, às vezes o cliente quer, não, põe a minha logo lá em cima. Não é, mas a leitura ela é em Z. Então a leitura é lá no canto, a logomarca. Ela deve ficar sempre no canto. Porque o nosso cérebro ele lê em Z. Entendeu? Então tudo isso, tudo... Conhecimento, né? Então se o anúncio está numa página de revista, onde é que a minha marca vai ficar? Existe um local primário que quando o cara lê uma página, quando ele abre uma página, o olhar dele vai para um certo ponto. Tem ali que a gente coloca a informação principal. Então é uma ciência, marketing. Por isso que ele funciona. No tempo há algum tempo a Coca-Cola colocou no cinema, o vídeo ele tem 30 frames por segundo. Porque o vídeo, na realidade, é foto, né? Se eu filmar meu braço levantando, são várias fotos que coloca rápido, parece que é um vídeo correndo. E dentro desses frames eles colocavam assim, beba Coca-Cola, ao sair do cinema. E ninguém via no filme, só que o cérebro da pessoa ele captava. 80% das pessoas saiu de lá e bebeu Coca-Cola. Então a mensagem é uma simples frase, né? Às vezes assim, é um texto muito grande, o texto não precisa ser grande. Ele tem um tamanho ideal, adequado para ele estar dentro de uma... Porque o cliente, por exemplo, uma placa de outdoor, o cérebro humano ele só consegue pegar no máximo 8 palavras ali. Então não adianta fazer um outdoor com muita informação que o cara não vai ler. É melhor de fazer um outdoor bem chamativo, criativo, colorido, tal, com uma frase impactante, que ele vai ter muito mais resultado. E essa questão de... Também o profissional ele precisa entender muito o mercado que ele está inserido. Em Santarém, outdoor dá um resultado muito grande. Tem outras cidades já que não dão tanto. Então, às vezes, tem rádio, a TV, a internet. Tem lugar que é mais o Facebook. Tem lugar que é mais o Instagram. Eu concordo muito contigo, né? E eu sempre digo o seguinte, é preciso alinhar as expectativas, né? Qual o papel do outdoor dentro da minha estratégia? Porque qualquer canal que você vai utilizar, se você usa sem um objetivo estratégico, ele tende a não funcionar, porque não está alinhado à expectativa. Então, se eu estou colocando ali um outdoor por colocar, eu não posso... Por exemplo, se eu faço um anúncio para que a minha marca seja mais lembrada, meu amigo, ele pode ser no outdoor, ele pode ser na internet, ele pode ser onde for, ele tem um objetivo específico. Agora,
E eu não posso esperar daquele anúncio, né, uma performance de venda se ele foi construído, né, dentro de uma forma, dentro de uma ciência, para que ele cause lembrança de marca. Então, é muito alinhar a expectativa mesmo dentro dessa jornada de compra do cliente, né? Onde vai jogar aquela peça publicitária, certo? É a trilha, cara, assim, tudo é feito, aquilo ali é colocado de forma bem científica mesmo. Tudo tem uma explicação, né? Tudo, e vai funcionar, por isso que aí não é para dar erro, é igual uma cirurgia. O médico estuda ali, ele sabe que tem que ser isso aqui, a ferramenta tem que ser aquela, todo o processo ali vai dar um resultado. E o marketing é isso. Agora, infelizmente, tem gente que faz de qualquer jeito. Vicia o mercado e o marketing deixa também, deixando uma impressão. Ele foi muito estratégico para a gente em como remodelar o nosso negócio até nesse ponto. Ele foi muito, muito importante, né? A nossa marca passou já por duas, né? Depois da principal TSA que a gente recebeu, passou por duas. Foi criada uma outra, né? E a gente reformulou agora recentemente, né? Então a gente viu que o nosso negócio está mudando, né? Antes a gente tinha um pensamento, né? A gente iniciou com um pensamento e agora está com outro pensamento em cima disso. E o marketing faz parte dessa mudança, né? Faz a gente entender. Logo no início dessas leituras que a gente fazia com o Dirlan, todo mês de sentar, o Dirlan me explicava ponto a ponto, isso aqui, a gente foi mais visto aqui, é só que as pessoas abriram mais isso aqui e tal. E a gente foi entendendo, dentro desse estudo, né, dentro dessa ciência, de que forma a gente deveria se expor, apresentar o produto, ou a gente estava apresentando o produto de uma maneira errada, né, num lugar errado. Então o marketing ele vem para ensinar, querendo ou não, ensinar a gente a corrigir os nossos erros de uma maneira simples, porque os números não mentem, né? E é incrível isso, né? Eu fiquei mais apaixonado ainda quando comecei a entender e trazer isso para dentro do meu negócio. Porque não adianta tu estar usando só o marketing ali para ver números e cobrar na ponta só a venda. Não funciona dessa forma. Eu acho que o marketing hoje ele é muito integrado com o teu produto, né? Integrado, e a performance vai ser medida, claro, lá nas vendas, sim, né? Sim, porque o marketing, a função do marketing, e dependendo da situação, mas olha assim, se for para venda, tem o marketing para venda, o marketing institucional, né? Fortalecimento de marca, cada um tem... É uma estratégia de venda. É uma forma de... Eu não quero zerar meu estoque, a estratégia é uma. Sim. Eu quero daqui a 6 anos ser visto como o maior empresa desse segmento, a estratégia é outra. Entendeu? Que é o fortalecimento de marca e tal, então já são outras ferramentas. Entendeu? O produto, né? A gente tem 2 linhas de produto. Linha náutica, a gente trabalha com um tipo de marketing, com uma estratégia montada, e com a agrícola já é outro público, então é outro projeto, é outra estratégia, então... É muito. Assim, mas não é da TSA, não é da TSA, mas são dois produtos distintos. São linhas diferentes, né? Não, são visões, são necessidades diferentes. São necessidades diferentes, problemas diferentes. Uma cientista fez uma pesquisa nos Estados Unidos, ela fez um comercial de TV e ela colocou no final assim: ligue e compre. Ligue, faça contato e compre. E ela botou esse comercial no ar durante um tempão. E aí ela ela mudou no final, ela deixou o mesmo comercial, ela só mudou a frase. Ela colocou assim: se você ligar e estiver ocupado, tente novamente. Vendeu 300% a mais. Porque o cara entendia, se está ocupado, é porque estão comprando. Se estão comprando é porque é bom, se é bom eu quero. A famosa prova social, né? Não sei nem se eu realmente preciso disso, mas eu me sinto estimulado. Mas se estão comprando eu quero. Compra por impulso, né? Exato, Bruno? E aí, até pra gente ir caminhando aqui, pro final, deixa eu te perguntar uma coisa. E os próximos passos da TSA aí? O que tu enxerga pros próximos curto prazo aí? Pra onde vai caminhar a TSA? Nós ensaiamos exportação um tempo atrás, né? E por motivos políticos a gente não conseguiu seguir, instabilidade política a gente conseguiu seguir. E agora, nessa virada de ano, a gente também está sendo muito buscado na internet, no site em outros países.
E graças a Deus a gente fez contato agora recentemente com o Paraguai, já exportou alguns Vai daqui de Santarém para lá. Vai daqui para o Paraguai, direto. Né? Então, tem uma possibilidade de fechamento de negócio aí por um bom tempo. Onde tem gente navegando no rio com uma canoa, tem possibilidade. Pode ter TSA. Então, esse é o sentimento, cara. Graças a Deus de crescimento, a gente está investindo no nosso parque de fabricação, né? A gente investiu recentemente em uma área próximo de onde a gente está, né? Uns 4, 5 quilômetros. E a gente investiu no final do ano também em um centro de usinagem, era um sonho meu que eu tinha, né? Eu contei que a gente tinha desenvolvido nossos projetos numa empresa lá em São Paulo, Sorocaba, né? E ultimamente, infelizmente, aconteceu de ter vazado os nossos projetos, né? Os nossos projetos eram únicos, a gente não copiou de ninguém, a gente criou os nossos projetos. E aí eu acabei, como eu não tinha também tanta experiência, né, desse lado de tentar formalizar as coisas para a gente ter uma segurança maior dos nossos projetos, eu acabei deixando passar isso, né? E aí recentemente surgiu cópias do nosso produto e a gente foi investigar e viu que tinha saído de lá, né? E isso me impulsionou, cara, eu tenho que refazer nosso produto. Aí nós temos algumas regras lá que todo ano a gente tem que lançar algo diferente. O nosso cliente já espera por isso. A indústria vive disso. Vive disso. Fazer algo diferente. Fazer uma cor, fazer uma adaptação, inventar. Tem que fazer alguma coisa. E a gente... Estilo havaiano. Justamente. E aí, o que prendia? Que nos prendia a não fazer algo maior? O centro de usinagem, né? Conhecimento também. E a gente veio ganhando esse conhecimento ao longo do tempo. Nós fizemos uma parceria muito boa com a universidade e a gente conseguiu trazer os alunos para fazer estágio dentro da empresa. E dentro desse estágio a gente conseguiu reconhecer algumas pessoas que conseguiriam nos ajudar em outros momentos, né? Talentos, né? Talentos. E aí hoje a gente está transformando essas pessoas, são funcionários e hoje estão num processo muito evolutivo, né? Na parte de tecnologia, em parte de estudo, em parte de evolução, de transformação do nosso produto. E aí final do ano passado a gente conseguiu fazer um investimento, né? Hoje a gente está com um centro de usinagem dentro da fábrica. No norte segundo a Home, né, que a gente comprou, é o centro de usinagem mais tecnológico que tem na região norte do Brasil, é o nosso. É um negócio bem tecnológico. Vai negócio aqui em Santarém, então. Aqui em Santarém. Aqui em Santarém. Já está aí. Chegou o final do ano. Tem previsão para... A gente quer estar lá até o primeiro semestre agora do ano. Né? E, então, sim, tem muitas coisas. A gente está começando a trabalhar com outras atividades, que é o projeto em galpões também, né? É outro desafio que a gente está enfrentando aí, né? Muito bacana. E a gente tem também outras parcerias, outros desafios com universidades, né? A gente está crescendo numa linha de processo produtivo de alimentos, também na linha de polpas de fruta, especificamente no açaí, né? A gente tem alguns projetos de estudo com a universidade. Então, assim, tem muita coisa boa pra gente, muita oportunidade boa. E sempre lembrando que a principal função da TSA é levar soluções para a nossa realidade, né? Sempre a nossa realidade. A gente nunca buscou nada em realidade fora do ribeirinhos e produtores rurais da Amazônia. Sempre foi pensando neles, né? Quando ele está com seca, quando ele está com dificuldade de movimentação, quando ele está com dificuldade de processo produtivo, quando ele está com processo de extrativismo, né? Então a gente sempre buscou a solução para a nossa comunidade, né? Para o nosso meio. Quem conhece mais da comunidade que o Bruno. Bruno de Alenquer e a galera da TSA de Alenquer. O Bruno de Alenquer levando aí conhecimento, né, cara, tecnologia para o mundo inteiro aí, né? E gerando emprego e renda na região. Isso aí aqui. Parabéns aí a todo mundo, a todos da equipe. É isso aí, meus amigos. Cara, eu queria só deixar aqui as minhas últimas palavras, vou passar para vocês aí também, dar as últimas palavras de vocês. Primeiro, papo de dono aí, conversando com o Bruno da TSA. Te agradeço, meu amigo, de cara aqui, por mais uma vez o 01 pela parceria.
Te agradeço também, Jonas, aí pelo apoio, cara. Você sensacional, deu várias dicas aí. Esse é o episódio 1 que vai marcar aí os 6 anos da EcoSys Santarém, né? A ideia é muito essa, trazer o empreendedor aqui, o empresário, ele falar os desafios dele, contar a história dele, né? Muito mais do que promover a EcoSys, mas trocar ideia mesmo com essa realidade do pequeno empreendedor, né? Que ele passa por desafios e tem histórias muito legais aí pra gente compartilhar, e muitas vezes o que a gente passa no nosso dia a dia, com certeza tem muita gente passando também. Acho que fico muito feliz aí por contar com vocês hoje. Te passo aí, John, dar tuas últimas palavras e cara, já te deixo muito obrigado. Bater um papo desse aqui, né? Muito bacana, um aprendizado, né? A gente sempre está aprendendo a cada dia. O podcast é uma ferramenta de marketing também, que já está sendo utilizada como marketing. Muito bom. Muito bacana. Que vai ser usado como marketing esse aqui também, né? Vai. Que ela traz um resultado muito bacana, as pessoas conseguem conversar, bater papo por olho, uma conversa muito agradável. Eu fico feliz de poder ter contribuído, espero que levar informação, né? Mas mais feliz ainda por estar com vocês dois aqui, trocando essas informações. Conte comigo aí, estamos juntos. Obrigado, meu querido. Brunão, com você. Eu estou muito agradecido, né, por poder fazer parte do episódio 001, né? Acho que é muita honra, mais uma vez. Mais uma vez. Então, assim, muito obrigado, né, por poder fazer parte desse momento, né, querendo ou não, marcando a EcoSys, né, marcando a Vox aqui, que é uma empresa também reconhecida, né, e levando um pouco nem do conhecimento, né, foi da prova de vida que a gente vem passando, né, isso é muito importante, porque o empreendedorismo dentro da nossa região, ela é muito atípica a outras regiões, né, a gente tem um peculiar, e é esse peculiar que me faz cada vez mais buscar novos resultados, né? Então, para mim, eu não consigo ficar quieto quando eu tenho um problema a resolver. E esse problema, principalmente, quando se torna de pessoas humildes e que precisam de uma solução, né? Então, eu sou muito inquieto com isso, né? Então, acho que a história da TSA cruza muito com a minha, né? De passar por fases, estar num processo evolutivo. Sou muito grato pelas pessoas que conseguem nos ajudar, que estão do meu lado principalmente, né? Pessoas que nos apoiam, que estão no dia a dia com a gente ali. A diretoria do nosso grupo também, né? Que são pessoas fantásticas, que sempre estão te colocando quando você está em dificuldade, conseguir te dar algum norte, né? Às vezes a gente está numa situação muito complicada e às vezes uma palavra de bom dia e como é que vai, isso já muda muito o resto do dia, né? A nossa performance espiritual. Então isso é muito importante. A gente não consegue viver sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então a gente vive de parceria, a amizade é muito importante, né? E aqui esse papo foi muito gostoso, cara, muito gostoso mesmo. Eu espero ter contribuído, né, com a minha história. É isso, eu agradeço muito e que a gente consiga ter bons resultados nesse ano que se inicia, né? Que é um desafio muito grande. É isso aí, meus queridos. Beleza. Muito obrigado. Só dar um crédito aqui, que esse podcast, né, o primeiro. Mas ele tem direção, iluminação, som e imagem de Elivaldo Reis. Show, de fantástico. Elivaldo, de onde ele é? De onde é? Comedor de Acari. Elivaldo, meu parceiro de Alenquer. E eu deixo aqui meu muito obrigado também ao Grupo Vox, o Voxcast aí, a Revista Vox, Prêmio Vox, meu amigo Jonas aí, deram esse apoio pra gente. E mais tem o Anuário Mulher, né, da Vox. Anuário Mulher da Vox. E é muito bom ter parceiros assim, né? Tem esse estúdio maravilhoso aqui que vai ajudar muitos empreendedores aí. Tá contando muita história legal, quem não segue lá logo o Voxcast aí, nosso parceirão. Muitas histórias de empreendedores de Santarém e da região sendo contadas diariamente. E aqui o Papo de Dono vai acontecer aqui de vez em quando. Galera, a proposta é essa, é a gente fazer negócios, né? Fazer negócios e fazer amigos também, né? Fazer amizade. Eu acho que isso é muito legal dentro desse mundo. Agradeço muito vocês dois. E é isso aí. Primeiro episódio do Papo de Dono. Muito obrigado.